Olá pessoal, eu sou Elton de Andrade. Olá, eu sou José Alberto. E estamos começando mais um programa Viagem. Hoje com a Cris, com a Maria Cristina Dalazen. Seja bem-vinda, Cris, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tudo certo. A Cris é química industrial, tá pessoal? Então, vamos falar com um olhar, né, Joy? Um olhar de química industrial hoje. Eu acho que a gente vai falar, nosso programa hoje vai ser bem interessante, porque a gente vem tendo convidados assim que estão falando de outra forma de experimentar os lugares. Eu acho que também a Cris, eu não sei, ou há pouquinho que estava falando com ela, eu estou pensando que ela poderia ser a coletadora de histórias. Que a gente vai ver fazer nosso programa. Bom, a Cris então, pessoal, ela morou também em Leiria, tá? Conhece Portugal, é claro, Portugal, França, Espanha, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Começamos por quando? Quando 15 anos, a primeira viagem? Aí vai me dedurar a minha idade. Não vamos. Não, eu comecei a viajar com 26 anos já. 26 anos. Tá, mas daí tu vai te dedurar. Aí que eu comecei a viajar. Mas conheceu tudo isso em 2 anos, muito. Muita coisa, né? Tu viu? Mas a tua primeira experiência? Foi para Portugal. Portugal, já direto. Isso. Eu estudava na Univates, apareceram os primeiros intercâmbios, né, que a Univates oferecia. O meu pai tinha me dado um terreno, né, nós tínhamos colocado à venda, eu e a minha irmã. A minha irmã comprou um terreno, um outro terreno numa outra cidade, e eu peguei o dinheiro e fui viajar. Foi para Portugal? Foi para Portugal. Que beleza. Aí fiquei 6 meses pela Univates, e depois eu fiquei lá até que tive dinheiro. E depois eu retornei. Fiquei 11 meses. Nossa, quase um ano em Portugal. Tu viu? Que belo investimento. É o melhor investimento que eu fiz hoje. Imagina as experiências que tu vivenciou lá. Tu quer falar dessas experiências? Como nós estávamos comentando, né? Assim, eu tinha fiz muitos amigos em Portugal e o que me chamou a atenção é que eles têm a tecnologia europeia, né? Eu tinha comprado uma máquina fotográfica na época, as primeiras digitais, né, que era top. E eu cheguei lá, a máquina tinha saído de linha. Há um ano já. Então, nós estamos muito distantes da tecnologia. Então, assim, o que me chamou a atenção é que nos centros urbanos há essa tecnologia de ponta, há uma vida moderna, e você viaja 8 quilômetros, né, você tem aquela vida do campo, aquela vida que as mulheres viúvas, depois que perdem os maridos, se vestem todas de preto, entendeu? Com aquelas saias rodadas. Então tem uma diferença muito grande de cultura então, no mesmo ambiente. Isso, você está falando de Portugal ou na Europa toda? Não, de Portugal. Morreu, fica... Isso e aí. Os homens? Quando morre a mulher? Os homens casam com outra, né? Os homens, as mulheres ficam de luto. As mulheres ficam de luto, assim, é muito comum, assim, ver as pessoas todas vestidas de preto. Um dia muito quente, mas elas se vestem assim, as viúvas aí tu já vê de longe. E homem realmente tu não sacou nada dos homens, não? Não, homem... É que os homens acabam morrendo antes do que as mulheres, né? Que tu falou. Normalmente. Eu queria ver se tinha, não dá 50%, nada? Não, normalmente, claro. Normalmente, porque a Cris vai falar, quimicamente tá a demonstrar. Quimicamente é possível. Tô brincando, mas... sim, pode. Perdão, é que o homem trabalha muito... Não cabe no viagem, pessoal. Não cabe. Vamos viajar com a Cris aqui, está muito bem. É algo que eu não sabia de Portugal, então que eles se vestem assim. Exatamente. Tempos atrás, penso que também os portugueses cá também faziam isso. Né? E o que eu estava comentando com um colega, é assim, aqui, lá em Portugal, em 2005, quando eu viajei, foi na época que Portugal, há pouco tempo, tinha se juntado à União Europeia, né? Há poucos anos. Então, eles viviam assim, era muito comum você ir jantar na casa de alguém e o jantar era servido com talheres de prata, só que a economia do país estava sofrendo muito. Então, normalmente, o homem da casa trabalhava na França ou na Espanha para poder sustentar a mesa em Portugal. Então, eu presenciei muito essa crise
muito parecida com o que a gente vive hoje, né? Mas na realidade eles não tinham o que comer. Porque os terrenos lá são muito pequenos, a parte rural é muito pequeno. São terrenos que vendem, como se fosse na área urbana aqui para nós. Né? Então eles tinham essa limitação, né? Eu acho que hoje a coisa foi se ajeitando, né? Tenho muitos amigos, converso, eu acho que foi melhorando um pouquinho. Que legal, que legal. E dá para ver também que tu tem como uma posição observadora também, que vai detalhando o lugar e tal. Mas também, eu acho que também isso também faz parte da tua coleção de histórias, estar em contato com as pessoas, te inserir na cultura, estar no dia a dia das pessoas, também acaba com tu tendo mais informação daquele lugar, né? Porque assim, ó, todo lugar que a gente vai conhecer tem uma história escondida atrás. Então, eu valorizo muito essa história. Tem pessoas que conhecem lugares, tem pessoas que viajam. Porque viajar é conhecer um pouquinho dessa história, um pouquinho da cultura do povo, um pouquinho da culinária, né? Então, assim, eu sou assim, ó, eu já comi carne de cavalo, entendeu? Na Espanha se come muito, né? Carne de cavalo selvagem. Na parte do Rio se come caranguejo, então às vezes a gente fala para as pessoas, né? Tem um nojo. Assim, eu acho que tudo é uma questão de experimentar, né? A cultura. Na China se come até lagartixa. Então, assim, eu acho que... E até eu estava vendo uma reportagem que futuramente, não daqui muito tempo, a parte de grilos, né? Vai ser inserida na nossa culinária também. Tem uma criação de grilos em Minas Gerais. Eles estão exportando muito, faz bastante tempo que já tem essa produção, né? Produção e vai começar a ser inserido aqui também. Então, então vai entrando na vibe daí, comendo grilho. Vai comendo grilho. E por exemplo, essa questão da culinária lá em Portugal, para ti como foi? E se também pode dar um pulo na Espanha e França, essa questão culinária, como... A questão da culinária em Portugal, assim, ó, eles comem, não tem o feijão, né? O feijão como, no caso, o feijão, aqui se come feijão, arroz e feijão, lá não tem feijão. Lá eles comem muita couve para questão de ferro. Então, assim, lá é normal, todo dia, ter couve na mesa. Todo dia tem couve. Porque na verdade, a substituição do ferro que o feijão nos traz, né? Então, assim, tem muito peixe, todo dia tem peixe, até sopa de peixe. Peixe é todo dia. Carne bovina, muito pouco. Muito pouco. Carne suína se come bastante. Mas, assim, uma culinária muito rica, uns azeites muito bons, né? Azeites produzidos artesanalmente. Né? A parte da Espanha, a culinária também é boa, né? A noite da Espanha é muito bonita. Né? Tem aqueles bares lindos, que são bibliotecas antigas, né? E aí são bibliotecas, são discotecas e são bares. Então são muito bonitos, assim, é muito... Tu foi de tapas? Isso, a gente ficou 13 dias na Espanha. Né? Então a gente passou ali na parte a gente entra na parte de Vigo, a gente entrou em Salamanca, deixa eu ver o que mais, Valladolid, Palência, foi até Madrid. Galícia também, porque perto de Portugal. Isso, Galícia. A gente foi lá por cima. Isso. Mas no caso tu disse a gente, tem mais gente que foi contigo? Sim, teve 2 brasileiros e 2 poloneses. Opa. 2 poloneses. E esses 11 meses, não já veio falando Lisboa, coisa assim? Algumas coisas a gente pega, né? Porque é convívio diário, né? Programa internacional. Lisboa, o pessoal de Portugal que está vendo o programa. Um abraço para o pessoal de Lisboa que vê o programa. É Lisboa. É Lisboa. É Lisboa, Lisboa. Alguma coisa assim, alguma expressão como fogo, que a gente falava muito, né? Fogo, tipo uma expressão assim de exclamação. Telemóvel. Sim, né? sim, falava sim, muito sim. telemóvel. Me lembro, não, telemóvel é o telefone. Isso. Celular. Isso. O ônibus. Eu não estive em Portugal. É expresso. É expresso? É o expresso. Telemóvel, expresso. E táxi é o quê? Táxi. É táxi. Hoje não é mais táxi, hoje é aquele Uber. Uber. Tá certo.
Legal. Vamos sair da Europa ainda aqui. Tá confuso. Tem alguma coisa mais legal, assim? Não, todas foram legais. Eu acho que o jeito que tu colocou, quimicamente colocando, assim, né? Teria mais alguma coisa assim bacana que tu viste lá que poderia colocar para... Eu acho que o que eu senti depois que eu voltei, que fiquei 11 meses lá, foi assim, é que a gente se assusta porque Leiria é uma cidade pequena, né? Uma quantidade muito grande de estudantes. Então era muito comum, eu nunca fui baladeira, então a gente ia jantar, né? Tomava um pouco de vinho, até tinha um restaurante que eu gostava muito que chamava Três Bicas, né? Porque ficavam, na verdade, 3 bicas, mas assim, era 3 bicas de vinho na frente do restaurante. Então, assim, a gente saía para jantar, quem queria ir para balada, ia para balada. E assim, 3 horas da manhã você podia voltar para casa tranquilamente, né? Com uma segurança muito grande que aqui a gente não tinha, né? E isso só piorou. Então, a gente eu morava muito perto de Fátima. Então, Fátima era um lugar onde muitas pessoas visitavam. E tinha pessoas que tiravam cordão, tiravam joias, né, para doação. E me chamava a atenção que tinha uma pessoa cuidando, um guarda, entendeu? Né? Aquelas estátuas de ouro. Então, essa parte educacional, essa parte de segurança, essa parte de educação, quando eu voltei, eu me senti, né, um pouco assim... intimidada, um pouco envergonhada, porque a educação aqui ainda está muito precária. E mesmo países em crise na época. E isso, né? países em crise, países em crise extrema. Então, isso me chamou muita atenção. Pois é. Então tá, nós vamos parar. Eu não sei, eu fiquei curioso antes de sair da Europa. Não sei se tu explorou um pouco mais França ou só te viste... Como foi então? A França, a gente passou... Quando a gente foi visitar a França, era época tinha bastante neve. Então, às vezes, a gente ficou quase um dia preso no aeroporto. Então, a gente não conseguiu chegar a conhecer muito a cultura da França, muito pouco. Porque a gente se programou, na verdade, foi um feriado e acabou não visitando muita coisa. As condições climáticas não ajudaram. Muito frio. Muito frio. Legal. Mas e aí em Portugal não estava frio também? Portugal não estava frio também? Sim, mas Portugal, assim, é frio, mas não chega a dar nevasca, só na parte da Serra da Estrela, né? Neve em Portugal, na parte da serra só. E a gente acabou indo para França, a gente ficou 12 horas no aeroporto, porque não conseguiu sair de lá, tanta neve, assim, ninguém saía, ninguém entrava. Então a gente explorou, assim, foi nos pontos turísticos mais no duty free. Isso aí. E tá muito frio. Subir lá naquela torre seria, né? Chegasse a subir lá? Não seria. Não, porque aquele frio que tava. Ninguém queria. Pessoal, ela não tá com os olhos fechados por causa das luzes aí. É porque ela tem os olhinhos puxados. É como ele aqui, não? Porque tu pode olhar na tela, ela tá com os olhinhos puxados. Tu é do mesmo estilo dele, os olhos puxadinhos. Uma descendência. Uma descendência. Mas é legal. Você é de pessoas inteligentes? Então... É possível. Careca não tem nada a ver, né? Eu vou puxar meus olhos também. Vamos lá. Vamos no Brasil? Dá para sair da Europa, senhor? Não, acho que sim. Não, mas também dá para ir, voltar. Dá. Aqui é uma viagem. Tá? Exatamente. Viagem, quer falar do Rio Grande do Sul? Não, né? Pelo jeito ama esse Rio de Janeiro, né? Eu botei de propósito essa camisa aí, pessoal. De propósito eu botei porque ela disse que gosta do Flamengo. É gremista, mas gosta do Flamengo. Quer dizer, gosta mais do Flamengo que do Grêmio. Então eu coloquei, pensei, eu já fiz isso com alguns entrevistados, eles não sacaram a camisa que eu usei. E ela que entrou no estúdio já disse, meu Deus! Que legal. Quer falar do Rio, então? É uma paixão mesmo? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, aprendi a gostar, né? Foi 9 anos que eu fui e voltei do Rio de Janeiro, conheci a cultura, né? A cultura do Rio, os costumes, né? Como as pessoas vivem, né? Gostam de gaúcho, porque a vida lá, 4 horas da tarde, é hora de tomar minha cervejinha. Então... Mas por que eles gostam de gaúcho? Ou gaúchas? Porque o gaúcho, ele trabalha mais, né? Ele leva a sério, ele é mais regrado, entendeu? Então, eu acho que nós temos uma cultura muito diferente, né? Do que eles foram criados de uma maneira, nós somos criados de outra, né? Exatamente. A própria descendência, né? Conheci a parte do Rio,
né? Fiquei muito tempo, minhas férias passava lá. Conheci a região de Campos. Campos dos Goytacazes foi a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica, né? Opa. Campos dos Informação. Goytacazes. Pois é. Viagem também é cultura. Então, assim, a parte histórica de Campos é muito bonita, né? Eles recebiam muitos escravos, né? Tanto é que ali perto de Gruçaí, se chama, é uma praia, onde se passa pela casa onde foi criada, onde morou a escravizaura, que fizeram aquela novela, né, baseada em fatos reais. Sim. Então, até hoje existe a senzala, existe, então, toda essa parte cultural, que eu admiro muito, né, tombada pelo patrimônio histórico. Então, Campos é uma cidade muito parecida, que eu acredito que seja Rio Grande, né, uma cidade portuária. Então, as pessoas dizem que tudo é feio, que tudo é velho, porque, na verdade, tudo tem uma história, né, escondida, né, nessas paredes, nesses prédios. Então, é uma questão de cultural, que e de ponto de vista, sim, né? De ponto de vista, né? Então, a região de Campos tem muito descendente de escravos ainda, né? Tem uma cultura, e por isso que a culinária de lá é maravilhosa, muito boa. Tem um doce que é de clara de ovo, que se chama chuvisco, né? Que no Rio, até eu fui agora, na região dos lagos aí, tem um chuvisco para comprar. Então, você só vai encontrar chuvisco em Campos dos Goytacazes. Então, é um doce típico, típico de lá. Que legal. Tu ia pro Rio, tu não ficava muito na capital? Eu ficava durante a semana. Final de semana, a gente sempre ia para... E os lagos, essa região dos lagos é linda mesmo. É muito linda. Mas... Assim, a parte de Cabo Frio, eu sou apaixonada por Cabo Frio. Eu acho Cabo Frio assim, um dos lugares mais bonitos da região dos lagos. Arraial do Cabo, Búzios também. Mas Cabo Frio, as águas são geladas, mas assim, a paisagem é linda, muito bonita. Deslumbrante. A parte bonita do Rio também é a parte de Ilha Grande, que fica em Angra, na área de Angra, né? É uma região que tem muitas ilhas, né? Pequenas ilhas. Que foi aquela região onde tinha um presídio, que os presos mais perigosos eram levados para lá. Então, quando a maré subia, colocavam no porão, quando a maré subia, eles acabavam morrendo afogados, né? Então, é uma região, assim, de uma energia, assim, muito pesada, nessa ilha. Aí, hoje, ele está desativado, está em ruínas, enfim. Mas, assim, quem quer conhecer o Rio, né? E quem quiser conhecer, assim, uma praia que seja mais calma, né? Algum lugar diferente de Copacabana, do que a gente enxerga. Não é tão comercial. Eu acho que vale a pena investir vale a pena vender nessa rota. Vale a pena vender um terreno para sair pelo mundo aí. Né? Que legal. Não, e até porque tu traz outra visão também do Rio, ou seja, outro ponto de vista também do Rio, que também não quer dizer que outro ponto de vista que outra pessoa tenha seja melhor ou pior, não. É dar também outras passeadas também pelo Rio. Por esse Rio que de pronto a gente acaba não conhecendo, precisamente por ir somente de visita, como tu falou, e não deter-se na cultura. A questão do Rio, na verdade, eu viajei durante 9 anos, a cada 2 meses eu ia para lá, passava minhas férias, passava longos períodos, e eu nunca fui assaltada, eu nunca vi um assalto. Então, a mídia leva muito o Rio de Janeiro perigoso. Né? Claro, né? Tem toda uma questão de cautela, mas eu, nesses 9 anos, eu nunca vi, entendeu? Então, assim, tem a violência, existe, né? Mas eu acho que ela não é, às vezes, do tamanho do que ela nos é apresentada. Exatamente. Né? Isso dá audiência, né, para a mídia. Isso acontece, claro, e também a quantidade de pessoas que vivem lá. Né? Mas, enfim, a violência também é uma viagem, infelizmente. Tá aí, Porto Alegre, aí, que terror, que o pessoal lá, meus parentes, estão sofrendo em Porto Alegre, preocupados com tudo. Mas vai passar. E por onde tu passou em Minas? A parte de Minas, a gente foi a gente conheceu Petrópolis, ficou na verdade a gente saiu do Rio. Petrópolis é Rio? Sim, a gente é a região serrana, né? A gente ficou em Petrópolis,
Petrópolis tem toda aquela parte histórica, né? Da casa de Dom Pedro, tem toda a primeira cervejaria do Brasil, que é a Boêmia, né? Então tem toda uma fábrica linda, maravilhosa para se conhecer, tem toda a parte histórica. Funcionando ainda? Funciona. Não, funcionando ainda. Funciona. Olha aí, gente. Hoje, e a nossa Polar aqui não existe mais. e hoje eles trabalham bastante com a parte artesanal, né? Hoje ficou na parte industrial, ficou nessa parte artesanal, que é justamente para, né, a parte... movimentar o turismo. Isso, movimentar o turismo. Tá certo. Aí a gente passa pela Estrada Real, que se chama, né? Aí passa por Congonhas, por Ouro Branco, por Ouro Preto, até chegar a Ouro Preto, né? Então, a gente ficou uma semana em Ouro Preto, conhecendo. Ouro Preto é um pedacinho de Portugal dentro do Brasil. É o Portugal dentro do Brasil. Não vou falar. De Ouro Preto não vou falar. Muito bem. Eu estive lá também, só não conheci Ouro Branco. Agora eu fiquei sabendo que existe Ouro Branco também. Do ladinho de Ouro Preto. E não me contaram isso. Tu só ficou... Não vou falar. Tu queres falar? Pode falar. Se ela sentiu isso lá, pode ser. Tá, e como foi tua estância lá no Ouro Preto? A gente ficou numa residência de alunos. Sim. Né? Como é que é o nome da residência? Uma república, né? Uma república, Lá tem muitas repúblicas. Tá cheio de república. Isso, bem pertinho da praça. O meu ex-namorado conhecia o pessoal de lá. Fiz muitas amizades. Tem artesanato à esquerda, quem chega, né? Isso aí. E aí a gente conheceu toda essa parte de igrejas, né? Toda essa parte histórica. Conseguiu olhar todas? Impossível. Tem mais de 150. Né? Sim, cada esquina tem uma, né? Porque cada família tinha a sua igreja, né? Cada família queria fazer a igreja mais bonita do que a do vizinho. Então tem igrejas lindas, tem uma história muito bacana, tem as igrejas de Aleijadinho, né? Toda aquela parte histórica. Ele trabalhou bastante lá. Né? Isso, e toda aquela minissérie Liberdade. A Liberdade contou muito, né, de Minas Gerais, toda a história, uma história triste. E aí, nós, caminhando, a gente encontrou pessoas mais velhas, né? E a gente começou a questionar. E aí uma senhora nos contou que Tiradentes, na verdade, ele foi decapitado e a cabeça dele, muitos dizem que foi entregue à rainha, né, na época. E ninguém sabe, ninguém nunca encontrou. Né? Então, na verdade, enterraram um corpo, né, mas a cabeça do Tiradentes, ninguém nunca soube onde ela foi parar, na verdade. Então, era uma coisa que eu não sabia também, né? Então, assim, para nós, às vezes, assim, é uma história que a gente conta, né, que está no livro. Exatamente. Está no livro, mas para eles está na pele ainda, né, porque é muito recente para eles, né. Então, eu acho que a gente deve respeito, né, essas tragédias marcadas ainda pelo nosso, né. Mas é um povo querido, né? É um povo querido. Meu acolhedor, uma culinária muito boa, né? Usam muita pedra, né, para cozinhar. Então foi muito válido. Aqueles restaurantes que tem fogão no meio, assim, né? E tu fica comendo em roda do fogão. Isso aí. É uma maravilha. Mas eu acho que a gente vai sair de Minas, que tu ficou muito nostálgica aqui. Né? Eu acho que ela lembrou dele, viu? Ai. Não. Acho que lembrou dele. Vamos baixar. Tem Paraná. Como é que tu encarou o Paraná? Aliás, o Joe, por favor, pergunte também, né? Não. Estamos escutando também. Paraná eu não conheço muita coisa, não. Conheço a parte de Curitiba, né? E a parte de Curitiba, a parte de Londrina também. Acho muito interessante. Londrina acho uma cidade muito bonita. Mas não conheço muita, além disso, não. Parte cultural foi mais para estudos nessas cidades. Então a gente acabou estudando mais do que participar de congresso, esses tipos de... Essa guria estudou muito, tia, que coisa. Mas é legal. Exatamente. Não é fácil ser química industrial, né, guria? Quantos anos levaste? 6, 8, 4. Bastante. Para mim, é que na verdade comecei ciências exatas e mudei para química industrial. Tá certo. Santa Catarina, talvez praias também, como quase todos? Santa Catarina é parte de praias, né? Santa Catarina, acho que as praias são praias muito boas, né, para se descansar.
É parte de parentes, que Santa Catarina eu acho muito parecida com o Rio Grande do Sul, a cultura é igual, a culinária é igual, eu não consigo ver alguma coisa diferente daqui. Paraná ainda começa a modificar, né? Mas Santa Catarina eu acho muito parecido Muito com o Rio Grande do Sul, muito É semelhante. verdade. Chimarrão, enfim. São os gaudérios. Tu Isso quer aí. voltar para onde, Joey? Agora é contigo. Agora termina o programa. Não, eu acho que eu estava te escutando assim porque eu acho que é uma riqueza assim te alimentar das vivências de outras pessoas e não somente de estar inserido no meio das pessoas, sentir na pele, como tu mesmo falou, as vivências das pessoas. Eu acho que isso é o mais rico que tu passou para nós hoje no programa. E por isso também queria, não sei, se tu volta pela cidade que tu quiser, mas para trazer uma lembrança que tu diz, pá, foi legal isto, que eu atesouro assim no meu coração, ou, não sei, uma lembrança assim que tu Que me possa, marcou muito. sim, que possa destacar. O que me marcou muito, assim, é que eu fiquei um tempo em Portugal e eu fiz amigos das Ilhas dos Açores, de Madeira, de São Tomé Príncipe. Então, ficou da Espanha, da Polônia. Então, ficou uma lembrança muito, muito gostosa, que até hoje, são 10 anos, né? Então, até hoje, uma amiga minha casou e me convidou para o casamento dela, eu acabei não indo, mas... Então, ficou um vínculo muito forte. Então, e um respeito, né? Um respeito à cultura, um respeito eu passava na rua, a pessoa dizia, brasileira, né? Porque eles têm um pensamento de que brasileira é Rio de Janeiro, né? De que, não, como é que você mora no Brasil e você tem a pele clara? Então, a primeira coisa que perguntam é isso, porque eles têm uma vivência do Brasil diferente, eles não conhecem o Rio Grande do Sul, não conhecem a parte sul, né, do Brasil. Então, eu acho que o mais, o que eu guardo com muito carinho são esses amigos que eu fiz, né, que são amigos, que são pessoas carinhosas, que eu sofri muito por me desvincular. E assim que conseguir, né, se eu tiver a oportunidade, eu quero voltar para Portugal para rever todas essas pessoas, todos esses amigos que eu deixei, né, que na verdade a gente acabou se separando. Hoje a gente tem meios de comunicação para se comunicar, mas para realmente para dar um abraço. Exatamente. A parte calorosa, a parte humana. Que legal, que legal. Bom, para mim foi ótimo. Se tu... O que foi? Mas deixa ela falar, tá bem? Só, tu falaste Polônia, não deu vontade para lá? Né? A parte da Polônia é também um povo que, como eu falei na parte de Minas, né? A Alemanha tomou a Polônia, né? Foi primeiro país a ser tomado. Então, nós tínhamos o nosso grupo alemães e poloneses. Então, quando os alemães chegavam, junto com nós, na parte a gente tinha um grupo chamado Erasmus, que era a parte dos intercambistas. Então, quando os alemães chegavam, os poloneses se retiravam, porque para eles é muito recente. Eles perderam os avós, os bisavós, né, nessas tomadas. Então, assim, isso me arrepia, na verdade, assim, me arrepia, porque isso é uma tristeza muito recente. Uma pena, né? A gente lê uma história num livro, mas para eles, na vida deles é muito recente, né? Envolve o avô, a avó, o bisavó. Então, isso me marcou bastante, assim. Tu não conseguia fazer com que eles perdessem isso? A cultura deles, assim, eles simplesmente, eles se afastam do grupo, né? Bem tranquilo, eles não falam... Um dia comentando que a gente acabou, né, resgatando esse sentimento. Então, são feridas profundas, né, que eu acredito que demoram um pouquinho de tempo para fechar. Para fechar. Aí, então, isso me marcou bastante. E os dois lados são teus amigos, né? Sim. Mas entre eles tinham uma divisão. Eles se respeitavam, mas sempre se respeitavam, mas assim, cada um no seu lugar. Puxa, isso é uma vivência, né, João? Exatamente. Exatamente. Para o nosso psicólogo aí, tem que se pensar, né? Não somente para uma pessoa que é psicólogo, nem na parte psicológica, senão também na parte humana. Porque as pessoas acabamos esquecendo também dessa parte humana. Então, acho que também... Pois é. A parte humana, Cris, para quem estava preocupado em falar 30 minutos, acabou a preocupação. Acabou. Quando tu voltar a Portugal,
tu nos avisou, acho que tu merece ir lá. Né? Ela não quer se desfazer do outro terreno dela por isso. Uma hora ela vai vender mais um e vai. Por isso foi um prazer ter te recebido aqui, muito bacana. Tá? Muito diferente. Sim. Né? Esse programa não é o primeiro, tá, Cris? A gente teve muito mais assim, e o jeito que tu falou foi um jeito legal, um jeito teu de ser, tá? E sejas muito feliz nas tuas viagens e continue investindo na viagem quando puder e sempre, Melhor se Deus negócio. quiser. Melhor negócio, eu também acho. Eu acho assim, ó, que se a gente tivesse uma sogra, eu podia botar no negócio pra mim. É isso aí. Tá? Muito obrigado, Cris, de verdade. A verdade é que a pessoa, nós, eu não sei, o pessoal vai concordar que ficamos a colecionadora de histórias. Acho que tu, a coletadora de histórias, porque foi bem legal a tua viagem. Seja sempre bem-vinda. Quando tu voltar de Portugal, vem para cá para nós e compartilha conosco as tuas vivências. Muito obrigado. Obrigada pelo E se convite. fores a Medellín, será bem-vindo. Também. Isso. Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada. O programa Viagem volta próxima semana, se Deus quiser. Até lá.